19 de julho, Santa Juliana Falconieri. Florença é a cidade natal de Santa Juliana Falconieri. Os pais de Juliana pertenciam à nobre família dos Falconieres. Casados havia muitos anos, Deus não lhe considera filhos, o que muitos entristeceu. Foi ouvida sua oração em 1270, nasceu Juliana. Não foram poupados esforços da parte dos pais para dar à menina uma ótima educação. Muito piedosos e tementes a Deus, implantaram no coração de sua filhinha as virtudes mais belas e encaminharam-na para uma vida de perfeição evangélica. A menina tanto correspondeu aos desejos de seus pais que Aleixo, primo de Juliana e sacerdote da Ordem dos Servistas, afirmou à mãe que ela tinha dado a filha não a uma menina, mas a um anjo. Com efeito, Juliana era tão recolhida e tão concentrada que parecia ser antes anjos do que criatura humana. Ninguém jamais vira que Juliana tivesse olhado para uma pessoa do outro sexo, muito menos que tivesse fixado seu olhar num homem, de um modo menos recatado ou prudente. Tal horror tinha do pecado que só ao ouvir um nome de ofensa a Deus começava a tremer. E só a referência de um crime a fazia perder os sentidos. Ainda não tinha 15 anos, quando, desprezando os bens desse mundo, depositou nas mãos de São Felipe os votos de castidade e, com primeira, entrou na ordem dos servitas. Seu exemplo achou a imitação de muitas donzelas da família, mais distintas. As religiosas que se associaram a Juliana dedicavam-se ao serviço dos doentes nos hospitais e a outras obras de misericórdia. Juliana elaborou um regulamento para sua comunidade, obra que revelava grande sabedoria, circunspecção e santidade. Sua fundação tem o nome de Congregação das Servas de Maria. Entre as virtudes que adornavam seu coração está, em primeiro lugar, a humildade. Com a maior prontidão, auxiliava aos serviços mais humildes da casa. Sua santidade revelava-se também numa dedicação extraordinária à oração. O tempo não ocupado pelo trabalho e pela oração dava-o aos pobres doentes, ou empregava-o na conversão dos pecadores. A caridade fora do comum que fazia ao próximo respondia a um excessivo rigor contra si mesmo. O chão era seu leito, e era produzidas ao mínimo as horas que dedicavam ao sono. O uso do silício era ininterrupto, e o sábado era dia de jejum a pão e água. 2 vezes por semana recebia a Sagrada Comunhão, e nesses dias a abstinência era completa. Essas práticas de penitência que se recomendam à admiração, não porém à imitação, tiveram por consequência que Juliana viesse a contrair uma fraqueza do estômago que lhe causou as maiores tormentos. Pelo fim de sua vida, quando contava 70 anos, a doença chegou a tal ponto que os vômitos eram contínuos, e alimento algum o estômago retinha. Para Juliana, isso era um martírio, porque se via privada da Santa Comunhão. Com todo o ardor de sua alma, pedia a Deus que não a deixasse morrer sem o consolo do viático, como se tivesse tido uma comunicação direta de Deus, de ter sido ouvida. Pediu ao sacerdote que lhe trouxesse a Santa Comunhão, ou pelo menos que lhe mostrasse a Santa Hóstia. O sacerdote atendeu a essa humilde pedido, e quando chegou, com a
com as sagrada espécie, pondo-as perto da enferma, desapareceram das suas mãos, sem saber como tal se desse. De alegria a íntima satisfação que se estamparam no rosto de Juliana, concluíram os assistentes que Deus lhe considera uma grande graça. Enquanto os sacerdotes estava preocupadíssimo com o desaparecimento da sagrada rocha, Juliana entregou seu espírito sem o menor sinal de agonia. Quando prepararam o corpo para a sepultura, descobriram do lado esquerdo do peito o sinal de uma hoxa, nitidamente impresso na carne. Na hóstia, via-se perfeitamente a imagem do crucifixo. Por este fenômeno, conheceu-se que Deus tinha se servido num meio extraordinário para proporcionar à sua serva a graça do santo viático. A este milagre seguiram-se muitos outros, que fizeram com que Juliana gozasse de grande veneração entre o povo católico. O corpo da Santa Juliana achou seu último repouso naquela belíssima igreja que seu pai tinha erigido em honra da Santíssima Virgem. 400 anos depois do seu trânsito, foi Juliana canonizada pelo Papa Clemente XII.